Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 17 de junho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado e também as análises diárias, como por exemplo essa análise de fechamento, que ocorre após o encerramento do pregão, o Radar do Mercado, que é aí a live exclusiva que acontece todos os dias aqui no canal, para que você possa solicitar suas análises a partir das 10h45, todo pregão, e as análises especiais, 2 por semana pelo menos, toda terça e quinta-feira. Você pode se inscrever gratuitamente através aqui do canto inferior direito do seu vídeo. Se estiver aparecendo aqui uma imagem, inscreva-se. Aqui na parte inferior aqui do seu vídeo, é só passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e na sequência vai aparecer a opção para clicar em se inscrever gratuitamente no canal. Se essa imagem não estiver aparecendo para você, na parte inferior do vídeo vai ter a opção de se inscrever também no canal, um botão para se inscrever. Para que você possa receber também no seu celular, além de todas essas notificações da questão do canal no YouTube, você receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, o acompanhamento de todas essas operações, giro de abertura, que é um vídeo exclusivo dentro do aplicativo, você receber também as carteiras de ações semanal, mensal e informações relevantes durante todo o pregão, é só você instalar o aplicativo DV Invest no seu celular. Está disponível para iOS, está disponível para Android. O link de acesso direto à loja do Google e à loja da Apple estão aqui, os links, né, estão aqui na descrição desse vídeo. Você vai ter acesso direto aí ao aplicativo nessas lojas e, consequentemente, poder testar o acesso completo ao conteúdo dentro do aplicativo de forma gratuita durante um determinado período. Ibovespa no dia de hoje, alta de 2,16%, perdeu um pouquinho de força mais para o fechamento do pregão, ainda está dentro do leilão de fechamento, pode alterar aqui alguma variação a um outro ativo, mas de maneira geral muito próximo do fechamento oficial, 2,16% de alta, alta boa, segue dentro do seu movimento de subida, confirmando o movimento de alta, tendência de alta, e indo naquela situação de que, podendo vir aqui até romper essa máxima, mas sem ver, se pelo menos no meu caso, não tem uma expectativa tão forte para cima no primeiro momento. Ainda ficaria na expectativa de que a gente pode ter o quê? Uma correção desse longo movimento de subida em duas etapas, que por exemplo seria isso aqui, ó. Acontecer um triângulo de alta, um triângulo ascendente, é uma das alternativas. Mas de maneira geral o que a gente tem objetivamente é o mercado dentro de movimento de subida. O Ibov representando em média 75 ativos e está representando que boa parte dos ativos vem aqui no movimento de alta do preço. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato por prestigiar o meu trabalho. Você pode também compartilhar com um amigo ou com um familiar, já agradeceria ainda mais por esse compartilhamento e prestigiando aí justamente o meu trabalho. No mini índice nós temos um movimento de subida que vai deixando aqui uma sombra superior. Aí, lembrando mais uma vez, beleza, foi lá, bateu na média, mas devido ao tamanho do movimento anterior, fica uma expectativa aqui desse movimento ou ter vindo um pouco mais no tempo, ou como ele não veio tanto no tempo, dele poder fazer uma correção em duas etapas, enfim. Eu já mostrei aqui gráfico de 2 dias, aquela questão, só 2 candles. Pode continuar subindo? Pode, mas a expectativa não seria de tão longe no primeiro momento. Então, isso é a expectativa, mas o que se faz objetivamente? Se gerar a entrada em alguns papéis, eu vou abrir compra. Se o mercado vai voltar ali, a gente tem que gerenciar justamente a questão do stop da operação, enfim, a condução de cada uma das operações. Gráfico de 60 minutos do mini índice, o que nós temos? Uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Resumidamente, isso é isso aqui. E agora o mercado está dentro de um movimento de queda. As duas últimas horas aqui, ruins, veio forte para baixo, está batendo agora no nível de suporte. O que seria importante para o próximo pregão em termos de operação na ponta compradora? Ocorrer o quê? Após essa terceira hora aqui, que é a última hora do pregão, terceira hora do movimento de queda, faltando aí uns 45 minutos para fechar o pregão, ocorrer aqui um sinal de alta, um fundo ascendente em cima desse nível de suporte. Pode até abrir caindo, mas na sequência gera um movimento de subida, um sinal de fundo no dia 60 que apoia muito mais buscar operações de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, se o mercado trouxer o mini índice para perder essa mínima aqui do candle responsável por romper esse topo, já é um sinal mais negativo e amplia a chance de se buscar operações na ponta vendedora de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente de topo
descendente. Que mínima é essa aqui, Dalton? Essa mínima aqui é 94,770. Então, essa é a mínima desse candle aqui. Qual o nível de suporte aqui? A gente tem o suporte na casa dos 95 dos 445, né? Tirando até a questão do ajuste, 95,240, enfim, esses níveis aqui a gente tem região de suporte para o mini índice. Sinalização de alta aqui, fundo ascendente, gráfico de 60 ou de 30 minutos volta a apoiar muito mais a operação na ponta compradora. Enquanto estiver dentro do movimento de alta de baixa no dia 60, fica mais para se buscar operações de venda de topo descendente ou de pivô de baixa no mini índice, tentando pegar o que? Um movimento para baixo. Seguindo aqui para o dólar, dia de hoje, estabilidade, menos 0,04% por enquanto. Dólar testando aqui um patamar ali na casa dos 3.274,5, né? Próximo disso, a máximo 3.275,5, basicamente testando isso aqui. Fundo anterior, dentro de um movimento de subida. Para se gerar um sinal um pouco mais elevante para baixo, fechamento de um pregão para baixo dos 570, seria um sinal um pouco mais negativo para o dólar. Mas enquanto isso não acontecer, candle de força, candle de indefinição, expectativa um pouco maior ainda de ter algo mais para cima. Enquanto o mercado não gerar um sinal contrário a esse aqui, porque anulou primeiramente a formação de um topo, candle grande de alta, basicamente um candle de correção que a gente vai dar uma olhada agora no G60, uma correção, desde quando chegou aqui vai fazendo um processo de correção. Então vai ficando, desde essa máxima aqui, o movimento vai ficando mais lateral. Então vai aumentando a probabilidade de se ter algo mais para cima. Abriu subindo o próximo pregão, girou sinalização de fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima de 5.267,50, foco em buscar a operação na ponta compradora. Abriu caindo e veio para baixo desse nível aqui, ó, que foi testado hoje, logo ali na abertura. Veio para baixo desse patamar e passou a gerar topo descendente no gráfico de 10 minutos, pelo menos, ou até mesmo 5 minutos, para baixo dos 5.232 a 5.219,5. Tem 5.219,5 e 5.232. Enfim, veio para baixo desse patamar, 5.232 já seria um ponto de... Bateu ali nessa região, topo abaixo desse patamar, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora. Seguindo para as ações, PETR4 no dia de hoje, dia de indefinição, alta de 0,33%. Pelo menos informando aqui que está dentro do leilão, acredito que seja uma desatualização aqui do Profit, mas vou tirar então essa sinalização aqui. Então, ativo com a alta aí de 0,33%, dia de indefinição, ainda segue dentro de uma expectativa mais positiva a favor da tendência. Qual seria o sinal principal? G60 aqui, romper tudo isso aqui para cima, que seria romper as duas máximas. Máxima de hoje, 21,85 e 21,91. Para quem está comprado, fechamento para baixo da média móvel de 3 períodos, principalmente para baixo dos 20,70 com nova mínima, seria um dos principais pontos de possível saída na posição comprada na Petro. Ainda daria para guardar mais um pregão aí para fazer um reposicionamento de stop automático no ativo. Depois de Petro, vamos falar da Vale 3, que no dia de hoje apresentou a alta de 1,46%, movimento de subida no papel, expectativa de poder ter algo ainda maior para cima, tendência de alta, conseguiu fechar acima da resistência dos 55,66, caminhando para a resistência dos 56,70. Para quem está posicionado, gerou já aqui uns 3 candles, dá para trabalhar já com stop abaixo desse patamar, porque se ela voltar e perder essa mínima, seria um sinal de topo descendente, um sinal que deixaria a tendência indefinida no curto prazo, e aí aqui pode ser uma proteção já para quem está comprado no swing trade em cima de Vale 3. EZTC3, só lembrando, né, os ativos que eu vou comentar além depois de Vale 3, vou comentar EZTC3, Amar 3, CNTO3, MRFG3, Itube 4, RADL3, B3SA3 e RBR3. Então, na EZTC3, seguimos na ponta compradora, fechou em alta de 1,54%, ainda não tem uma alteração para o stop dessa posição. Dá para colocar o stop aqui embaixo? Daria. Seria um posicionamento mais interessante? Não, porque ela pode simplesmente fazer isso aqui e depois gerar um sinal mais forte de alta. Então, daria para aguardar algo mais, pelo menos mais um pregão, ou avaliar bem o próximo pregão em termos de saída de uma posição comprada no papel. Então, aguardaria um pouco mais, considerando até o tamanho desse movimento de queda aqui em termos de tempo, daria para aguardar mais um pregão para tomar essa decisão de reposicionamento de stop na EZTC3. Amar 3.
Alta hoje de 2,39%, um pouco acima do nosso preço de entrada. A ação segue válida aí a compra no papel. Rompimento da máxima de hoje aumenta a probabilidade de subida. Ativo também para ficar atento aí no próximo pregão. O G60 dela tentou aqui gerar já um fundo. Depois que gerou esse bom candle de alta, que a gente até estava monitorando no radar do mercado, não conseguiu superar a máxima desse candle. Que eu até falei assim, agora para tirar um 10 teria que superar essa máxima que não superou. Então, por enquanto, aí o papel enrolado, mas vamos ver se consegue aí no próximo pregão superar isso aqui e ganhar força para cima. Seguir sua tendência de alta, seu movimento de alta no gráfico diário. O sinal mais negativo é voltar para baixo da mínima de hoje, que seria um sinal lá de pivô de baixa no G60 e aumentando a probabilidade de poder vir aqui embaixo, algo para avaliar ali a continuidade da operação a partir do próximo pregão. Qualquer novidade, enviarei para você aí no seu celular ou mesmo no seu desktop, via app DV Invest, lá, mais especificamente dentro do canal ou grupo DV Fique de Olho. CNTO3, Centauro, alta de hoje de 2,78%. Também seguimos comprado no papel, logicamente na torcida que essa ação venha romper essa máxima aqui, ó. Essa aqui para aumentar a chance de romper tudo lá para cima, região dos R$36 e seguir no caminho do nosso objetivo. Por enquanto seguimos no papel. Um dos pontos de trabalhar com stop é o abaixo dessa mínima ou abaixo dessa mínima aqui, que é algo que eu posso formalizar aí no início do próximo pregão. MRFG3, Marfrig, hoje fechou em queda de 0,76%. Seguimos comprado no papel, stop ainda no mesmo ponto, avaliando aí a abertura do próximo pregão. Ou seja, ela veio para cá para chegar a romper esse patamar e entrou pressão vendedora. Não deixou o papel romper aí e ficar acima dessa região dos R$13,50. Hoje bateu na faixa dos R$13,00. Dos R$13,46. Olhando até para o gráfico de 60 minutos, temos aqui um movimento de baixa, ainda fica com expectativa de poder ter algo para cima. Né? Vou botar até em azul aqui, de ter algo para cima. Então seria interessante que esse papel não voltasse a trabalhar principalmente abaixo desse nível ali dos 12,90. Ficasse acima desse patamar e nesse patamar que é um suporte, proporcionasse um sinal de alta no G60, próximo pregão para ganhar força aqui para cima. Itube 4, Itaú Unibanco, hoje alta de 1,26%, perdeu um pouco de força no movimento de subida, segue ali com a dificuldade de fechar acima desse gap de baixa, mas ainda dentro do movimento de subida. Então, ainda é um ativo para eu aguardar algo mais um pregão pelo menos para avaliar qualquer mudança de stop na operação. Raia, lembrando que nossa entrada um pouco mais aqui para baixo em cima do papel, um pouco acima dessa superação da máxima no pregão anterior. No pregão anterior não, desse pregão aqui, né? Raia Drogasil RADL3, recomendação de compra no pregão de hoje, terminou ganhando força para baixo no leilão de fechamento. Né? O leilão aqui puxou o ativo para baixo, ó, deu uma pancada para baixo. Recomendei entrada no papel, passando os dados desta compra aqui, ó, dados dessa compra na Raia Drogasil, na faixa dos 112,20, terminou fechando em 111,36, stop em 108,90, que é logo abaixo desse patamar aqui, e depois disso aqui um objetivo em 118,80, risco de 2,94%, alocando 15% do capital total nesta operação. Então, ou seja, depois que ela fez isso aqui, ó, qual a minha leitura do ativo? Apesar dos candles mais bagunçados aqui desse papel, né? A gente, muita sombra inferior, sombra superior, veio aqui embaixo, gerou ali uma tendência de alta, tentou aqui subir, mas parou aqui nesse patamar, perdeu força, veio aqui, tentou subir, aí veio para a tendência de baixo, mas vem aqui, ganha força, que é basicamente, isso aqui para mim é tudo um movimento de queda. Né? Assim, simplificando, seria botar um gráfico aqui de 2 dias, é como se a gente tivesse isso aqui, ó, movimento de subida, movimento de queda e aqui um fundo ascendente em cima desse patamar de suporte. Então essa é a minha tentativa aqui de pegar esse movimento aqui de subida do papel. Então é isso que eu estou tentando no ativo. Através da sinalização boa do pregão de hoje, que ela volta para cima da média. Ela estava vindo para fechar acima, inclusive, dessa resistência e terminou fechando abaixo. Por isso eu falei assim, um sinal negativo no leilão foi essa puxada para baixo dos R$ 111,60, que a ideia é que o papel fechasse aí para cima dessa região dos 112, acima de toda essa região aqui de resistência. Mas segue dentro de um movimento de subida, de uma sinalização de alta em cima de um patamar de suporte. Vamos ver se ela consegue ganhar força aqui para cima. Se voltar aqui para baixo, aí já desconfigura de novo a expectativa de alta para essa ação. Visto que lá no gráfico semanal, olha como é que ela se encontra. Tentou subir, não conseguiu, aí vai lá, gera um sinal, perde força aqui. Mais uma vez vem testar ali na média
e podendo voltar aqui com força para cima. Ela batendo na região ali que funcionou como patamar ali de fechamento nesse patamar aqui, aqui também bem próximo da região de suporte, aqui que ficou funcionando como resistência. Ó. Observe que não fecha acima todo esse patamar que agora passou a funcionar como suporte. Então, enfim, vamos ver se ela consegue ganhar força aí para cima, colocando aqui um stop para baixo dos R$109, um pouquinho para baixo de R$109, em R$108,90. Na sequência, vamos falar aqui de B3SA3, que fechou o pregão de hoje com alta aí de 3,43%, pelo menos de acordo com o que o Profit está mostrando aqui. Se tiver alguma coisa diferente disso, é porque o leilão do Profit aqui não atualizou a saída do leilão, mas eu acredito que sim, que a READL3 eu tinha visto antes, já na entrada do leilão, já dentro do leilão não estava aquele valor. Então aqui a gente tem uma alta boa de 3,43%, ativo dentro do movimento de alta, gerou aqui um fundo ascendente. Para quem gosta de trabalhar principalmente com compra e de rompimento, aqui seria uma das alternativas, né? Se romper os R$ 51,97, aumentará a probabilidade de subida do preço desse ativo, aumentando a chance de seguir sua tendência de alta e romper a sua máxima histórica, que está aqui na casa dos 52,71 antes da crise, né, que a crise trouxe o papel lá para baixo. Então, enfim, o papel ainda ganhando força. Em termos de médio prazo, seria interessante acontecer o que na B3CA3? Uma movimentação aqui para baixo para depois romper para cima, para baixo ou lateral. Mas ela pode passar aqui direto dessa resistência. Já deu uma parada uma vez, duas vezes, 2 semanas, está na terceira semana. E aqui, por enquanto, no gráfico diário, com a sinalização para romper isso aqui e poder caminhar para o rompimento da máxima histórica B3CA3. Quem está comprado, stop abaixo da mínima aqui desse fundo que foi gerado em R$ 48,39. E por último, o IRBR3, que no dia de hoje o papel está dentro de no dia de hoje assim, queda de 1,27, mas a ação vai dentro de um movimento de queda que, se olharmos para o gráfico semanal, colocar aqui o gráfico semanal, visualizar aqui a questão do W que ela montou, que ela monta ali um candle de reversão chamado de estrela cadente, em cima no patamar de resistência de um topo anterior, em cima da média móvel 3 períodos. Essa semana confirma, é um sinal negativo para quem está comprando no médio prazo, aumentando um pouco mais a probabilidade de queda. No gráfico diário, tem algum sinal de alta? Não, não tem. Qual o sinal de alta para arriscar, de repente, uma compra aqui? Superação da máxima desse candle ou fechamento acima da máxima do candle de hoje, fechamento de um pregão acima dos 10,56 e stop ficando ali na faixa dos 9,90 ou abaixo da mínima do candle que oscilou aqui embaixo, girou aqui, oscila embaixo e fecha aqui em cima, a possibilidade de arriscar essa compra com stop aqui tentando pegar um movimento de subida para a zona de resistência que ela deveria ter se segurado acima e gerado sinalizações de alta já acima dessa região aqui em torno de 11,92 a R$12. Então o desafio desse papel primeiramente essa região dos 11,92, R$12 em termos de topo anterior, e aqui tem um gap de baixa também, outro desafio para um possível movimento de alta da ação na casa ali dos 11,49, primeira resistência. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.